cumprimento os irmãos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, meus queridos, para a continuidade do nosso estudo, sobre a Ordo Salutis. Hoje o último sobre perseverança dos santos, é o sexto também. Acho que a gente já conseguiu ver bastante coisa. Hoje ainda estaremos analisando aqueles textos que os arminianos gostam de usar para defender que é possível perder a salvação. Nós sabemos que a perseverança dos santos ela está dentro da Ordo Salutis, isto é, aquele conjunto de doutrinas que fala sobre a ordem da salvação. Como assim a ordem da salvação? Eu tenho explicado isso já há alguns meses, nem semanas, são meses, mas volto a falar. A Ordo Salutis, essa expressão significa a ordem da salvação. Isto não é a ordem cronológica, ou seja, a ordem dos tempos, quando essas coisas acontecem na vida da pessoa, ainda que algumas delas estejam em ordem cronológica, tá? Mas ela é a ordem lógica que acontece na vida, ou deve acontecer na vida de todo verdadeiro cristão. Então nós já estamos no 8º tópico, indo para o 9º. Passamos pela eleição, que faz parte do decreto de Deus, algo que aconteceu antes mesmo do Senhor criar o mundo, quando Ele escolheu, antes da fundação do mundo, os seus filhos, os seus eleitos, aqueles que creriam nele. Aí passamos para um chamado, que é quando Deus decide pela sua providência. Providência é essa que é a forma como Deus governa a história. Ele não perdeu o rumo da história, irmãos. Deus governa tudo, nada acontece distante do seu propósito. Então Deus intervém na história de algum modo e nos chama. Esse não é um chamado lançado ao ar à sorte, mas é um chamado eficaz, no qual o Espírito Santo convence o pecador de que ele necessita de Cristo e ele passa a crer na mensagem do Evangelho e se arrepende. Então, nesse mesmo tempo, o Espírito Santo realiza a obra da regeneração, que é aquilo que chamamos da remoção do coração de pedra por um de carne, sensível à mensagem do Evangelho, que crê. Qual a resposta do pecador quanto a isso? Conversão. Ele se arrepende. Então, ele olha para trás e vê que pecou, olha para Cristo e vê onde está a sua única segurança, e ele se abraça a Cristo verdadeiramente. A partir daí, todo verdadeiro cristão ele é justificado. Ou seja, é uma declaração legal de Deus de que aquela pessoa agora é justa. Ele foi justificado. Significa dizer que essa pessoa ela é merecedora, que ela, por algum motivo, mereceu ou se tornou justo diante de Deus, a ponto de Deus, olha, você viveu muito bem, parabéns, agora você é justificado. Significa isso? Não. Mas era uma declaração voluntária de Deus de nos declarar justo. Por que Deus nos declara justo? Não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, ao pagar a nossa dívida. Então, segue-se disso a adoção de filhos, quando Deus nos adota e passamos a ser membros da família de Deus, com todos os direitos legais e a uma herança eterna. E todo verdadeiro cristão que foi eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, não tem outra forma de existir um verdadeiro cristão. Esse passa também a ser santificado. Vimos que a santificação existe em pelo menos 2 níveis. O que Deus faz nos separando para Ele, mas tem aquele nível também progressivo, no qual vamos nos apartando dos feitos do pecado, mortificando a carne. Pois isso, vimos a perseverança. Estamos hoje terminando esse tema. Perseverança é todo verdadeiro cristão que foi regenerado, ele permanecerá na fé até o fim. Quem garante isso? O braço do crente? Não. Quem garante isso é Cristo.
É o Senhor Deus que nos mantém na fé. E por fim, se Deus permitir, na semana que vem, veremos a doutrina da glorificação, que são os benefícios eternos do que Cristo fez por nós. Amém? Bom, quanto à perseverança, já vimos muitas coisas e paramos naqueles textos que são considerados textos usados pelos arminianos. Os arminianos são crentes, são cristãos verdadeiros, porém, temos uma discordância histórica e teológica acerca de alguns pontos esses que impactam diretamente na forma como reconhecemos Deus e adoramos Deus, tá? Por isso, apesar de eles serem cristãos verdadeiros, nós reconhecemos que é um erro grave esses que eles cometem na sua doutrina soteriológica, na doutrina da salvação. Eles entendem que é possível alguém cair do estado de graça. Um cristão verdadeiro, que de fato tem o Espírito Santo habitando dentro de si e perder a salvação. Isso impacta em todo o estudo da Ordo Salutis, em todo o entendimento de como funciona, porque eles também não creem na eleição. Então, eles entendem o livre-arbítrio de uma forma contrária à palavra de Deus. Isso não significa dizer que eles acreditam que a salvação é pelas obras, de modo nenhum. São crentes. Porém, tem uma dificuldade muito grande em alguns temas, e isso impacta diretamente da forma como adoramos a Deus, como vivemos. Não é? Temos estudado também nos domingos sobre igrejas saudáveis, e aquelas que têm uma boa teologia, elas são mais saudáveis. Isso, sem sombra de dúvida, impacta na vida cristã. Então, a pergunta norteadora do nosso estudo é: será que a Bíblia, a palavra de Deus que amamos, inerrante e infalível como declaramos, ensina que um verdadeiro cristão pode dormir cristão e acordar ímpio, ou acordar cristão e dormir um perdido? Acordar salvo e dormir condenado ao inferno? Será que é possível um cristão perder a salvação? E aí, alguns textos utilizados serão esses que vamos analisar hoje. Né? Um a gente vai analisar mais detidamente e outros dois mais brevemente. Mas o primeiro texto é o de Hebreus, que é esse que vamos analisar com mais cuidado, né? Que diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O segundo texto é o de Apocalipse 3,5, que diz: o vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus está dizendo, então, que há uma possibilidade de alguns terem um nome riscado do livro da vida. E esse texto do Antigo Testamento, que é: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. E agora? Será que Saul tinha um Espírito Santo habitando em si, que o tornou um cristão verdadeiro, um servo de Deus, e agora Deus retirou o seu Espírito, ele perdeu a salvação? Será que é isso que o texto diz? Vamos analisar isso nessa noite. Os irmãos, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, mergulhem, perguntem, porque vocês, quando estiverem pregando o evangelho genuíno, serão questionados. É importante que vocês estejam aptos para dar a razão da fé de vocês a qualquer um, sem precisar recorrer ao chat GPT na hora da pergunta. Tá bem, irmãos? Tem que estar aqui, ó, na cachola. Então, temos o primeiro caso, que é o caso de Hebreus 10. É o texto que vai, na verdade, de 19 a 31. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Hebreus capítulo 10, para fazermos essa leitura brevemente. Eu já vou dizendo aqui, irmãos, que não faremos um estudo exaustivo desse texto, porque é um texto muito detalhado, muito, inclusive, importante. Vamos passar, sim, por ele, atentamente, em alguns pontos, mas sem ser um estudo exaustivo. Inclusive, eu ainda tenho a pretensão de, mais no futuro, apresentar toda essa carta belíssima aos irmãos. Também, tudo aquilo que vimos semana passada, no capítulo 6 de Hebreus, continua válido. Afinal, a mesma carta, é o mesmo texto, aqui são apenas 4 capítulos depois. Então, não há uma mudança substancial de conteúdo, mas é uma continuação
que o autor aos Hebreus está falando para aqueles irmãos. Tá bem? Então está escrito assim, a partir do versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Ó, exortação à firmeza, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Oremos. Senhor Deus bendito, ajuda-nos. Agora que vamos mergulhar na Tua palavra, para que somente Tua verdade resplandeça e nada mais. Usa-me e abençoa-nos. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, qual o contexto dessa passagem? O contexto aqui é de perseguições, tá? A gente já viu na semana passada que aquele povo estava padecendo severas perseguições. Eles tinham uma dificuldade de entendimento de quem era Jesus. Possivelmente alguns tinham entendido Jesus como Messias, mas também apenas como mais um rabino, ou talvez mais um profeta. Ainda que alguns declarassem Jesus é Deus, mas o entendimento internalizado na mente deles ainda não estava completo. A perseguição dura, a falta de conhecimento, da progressão no conhecimento. O autor aos Hebreus diz, né? Vocês já deviam ser mestres, mas infelizmente estão tendo que tomar leitinho. Então junte-se isso. Uma compreensão fraca, algumas equivocadas, perseguição severa, nós vimos, né? Espólio de bens sendo roubados, sendo aprisionados, possivelmente alguns morrendo. O que é que acontece? Eles começam a pensar em voltar atrás. É o mesmo Deus. E se eu voltar para o judaísmo? E se eu voltar para os rudimentos? Tudo bem. Eles entendem que o Messias não veio, mas quem sabe, né? Pelo menos ali a gente pode adorar no templo em paz. Né? Enfim. Havia tentações para que eles abandonassem a Cristo, a fé, e voltassem para a antiga religião, para o judaísmo. Esse é o contexto. Nós vimos esse contexto na semana passada. Permanece o mesmo, todas aquelas coisas que nós vimos. Só que o capítulo 10, ele não começa daqui. Ele começa no versículo 1, com algumas verdades. Não é? E eu quero passar brevemente para a gente entender. No versículo 1 está escrito. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente brevemente pontuar essas verdades. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Então o autor aos Hebreus está falando da fraqueza da lei. Ela não era perfeita. Perfeito é Cristo, que é o cumprimento de tudo. A lei não aperfeiçoava ninguém. Cristo aperfeiçoa. A lei era incapaz. Cristo é totalmente capaz. Então a lei, o autor aos Hebreus apresenta como a sombra de uma realidade maior.
A lei, ela é uma seta, dizendo, olha, vai vir aquele que pode fazer o que a lei não pode. A lei mostrava que vocês são pecadores. Aquele apresenta essa verdade, mas aquele traz a solução. Ele morre para pagar os pecados de vocês. A lei exigia a morte do cordeiro. Cristo é o cordeiro. Aquele sangue de animais não purificava a consciência. Cristo purifica. Aqueles animais não pagavam pecado de uma vez por todas. Cristo é único. Ele faz por completo a obra. Então o autor dos Hebreus está apresentando essa verdade. Não voltem para o judaísmo. Vocês estão voltando para os rudimentos da lei quando Cristo fez tudo por completo. Então ele continua nos versículos de 2 a 4. Se isto fosse possível, ou seja, se a lei fosse perfeita, se ela cumprisse todo o papel, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Pergunta óbvia. Se a lei de fato purificasse pecados, esse sacrifício já tinha que acabar, porque uma vez por todas ia ter purificado, então não ia necessitar fazer de novo. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, o autor dos Hebreus traz essa verdade impactante. Olha, o que vocês necessitam é remoção do pecado. Lá não tem. Só Cristo pode fazer isso. Não é que a lei está errada. É que a lei ela nunca se propôs a fazer isso. O propósito da lei era apontar para a verdadeira Páscoa, para o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cordeiro que viria morrer. Esse pode. Então há uma incapacidade do sacrifício da lei de purificarem a consciência. É tanto que eles sacrificavam, pecavam de novo, sacrificavam de novo. E assim ia. Uma purificação completa só existe por meio de Cristo. E aí, dos versículos 5 a 9 está escrito: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Isso é citando Salmos, tá? Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é que está escrito aqui? É que o autor dos Hebreus está apresentando a transição da antiga para a nova aliança. Está dizendo que Deus não se agrada daquilo. Aquilo ali não trazia o agrado completo de Deus, a satisfação de Deus. Contudo, quando nós lemos lá em Isaías 53, que profetiza o sacrifício de Cristo, a gente vê o agrado de Deus. Está escrito: Deus se agradou em moê-lo, em moer Cristo. Por quê? Porque ele sim era capaz de purificar pecados. Ele era capaz. Então é uma transição da antiga e da nova aliança. É por isso que ele está dizendo: no rolo da lei está escrito sobre mim, eu posso fazer o que a lei não pode. Aí o autor dos Hebreus escreve: ele remove o primeiro, o que é o primeiro? A lei, para estabelecer o segundo. Então o autor dos Hebreus está dizendo para aquele povo que estava pensando em voltar para o judaísmo: gente, Deus já removeu aquilo ali. Aquilo ali tinha um propósito temporário. A lei acabou. Não existe mais lei cerimonial. Se você fizer isso, você está indo contra Deus, que enviou o seu Filho. Portanto, não retrocedam, não voltem para os rudimentos da fé. Cristo é a realidade plena. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. É uma mensagem de ânimo e de exortação, mas de ânimo. Não voltem, permaneçam. Versículo 11 ele diz: ora, todo sacerdote... E ele continua apresentando essas diferenças. Ele vai para o passado e volta para Cristo. Ele fica nesse vai e vem. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais, como ele é enfático, nunca jamais podem
remover pecados. Aqueles sacerdotes, eles tinham que estar lá, irmãos, todos os dias no templo, ó, sacrificando, imolando animais, e derrama sangue, e bota o fogo no altar, que jamais pode acabar, pode apagar aquele incenso, aquele fogo, o tempo todo ali, ó. Mas não é eficaz? E por que nunca acaba? Porque aquilo ali era uma sombra e Jesus é a realidade. Então, os sacrifícios da lei precisavam serem feitos diariamente. Já o sacrifício de Cristo é completo. Por isso que no verso 10 ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados, nessa vontade de Cristo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E aí ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover. Percebem a diferença? Cristo faz de uma vez por todas, eles tinham que fazer todo dia. Então, no versículo 12 a 18, ele apresenta a superioridade da nova aliança em Cristo em relação à lei, à antiga aliança. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele está citando aqui o texto de Jeremias 31. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Olha a diferença. Lá tem que ter um sacrifício constante. Em Cristo a lei está no nosso coração, na nossa mente, escrita. E acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades. Jamais me lembrarei. Porque o sacrifício de Cristo, sim, remove para sempre os pecados. Então, no versículo 18, ele termina dizendo essa seção, ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque eles foram, de fato, removidos. Então, é uma apresentação clara da superioridade da nova aliança em relação à antiga. A antiga tem que se ficar fazendo essa manutenção constante de sacrifícios, relembrando da lei. Na nova aliança, não. A mensagem está no nosso coração. Nós somos, pelo Espírito Santo, instruídos e incomodados a viver para a glória de Deus. E nos alegramos nisso. Com a certeza de que Cristo já realizou a purificação dos pecados, que Ele já se entregou por nós de uma vez por todas. Oi? Não entendi. Em Romanos 2? Não, é um pouquinho diferente. Em Romanos 2, Paulo está falando que a lei ela está no coração do homem, a lei moral, no sentido de que todos sabem o que é certo e o que é errado. Portanto, mesmo que nunca tenham tido acesso à lei escrita, todos os homens, de qualquer lugar do mundo, que às vezes as pessoas perguntam, e fulano que nunca ouviu a palavra de Deus? A lei, de certo modo, está inscrita, a norma da lei, no coração deles. O que é certo, o que é errado, o que desagrada ao Deus Criador, que é evidente, porque a gente pode ver na criação que existe um Deus Santo. O que é certo e errado, todos sabem. Portanto, todos, aí ele conclui no capítulo 3, né? Todos são culpáveis diante de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, conhecendo ou não a lei. Aqui não. Aqui o sentido é um pouquinho diferente. Aqui não é somente isso, isso é uma verdade também. Mas aqui, quando ele diz, no seu coração e na sua mente imprimirei as minhas leis, é que isso será feito agora de forma voluntária. Amaremos servir a Deus. Né? Isso é, quem é que faz isso? O Espírito Santo. É a obra da santificação, da regeneração juntas. Né? Da ordem dos salutos, como temos visto. O Espírito Santo, ao habitar em nós, nos faz entender a verdade, crer nela e ter o desejo de viver assim para a glória de Deus. Entende? É isso que diz assim, no seu coração imprimir as minhas leis. Não será uma coisa morta, uma letra no papel. Então o sentido aqui é um pouquinho diferente, tá bem? Significa dizer que isso agora será vivo em nós.
Então, no versículo 19, eu acabei não colocando aqui no slide, está escrito: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Somos chamados a ter essa ousadia. Não aqui a ousadia no sentido errado da coisa. Fulano é muito ousado, né? Não. Mas a intrepidez, o desejo, a coragem, não porque vem de nós mesmos, mas porque Jesus fez tudo por nós. Então aqui ele começa a passar a dar várias instruções para aquela igreja. Tá? Primeiro ele apresentou a distinção da antiga aliança para a nova, como a nova em Cristo é completa, como em Jesus tudo que a lei preconizava, Jesus cumpre cabalmente, então não faz sentido eles voltarem para algo que já foi cumprido somente em Cristo. Tá? Esse retorno aos rudimentos era um absurdo, uma heresia, por sinal, como alguns infelizmente tentam em nossos dias, né? Não é incomum você, principalmente no neopentecostalismo, vocês verem doutrinas judaizantes, né? E você vê essas pessoas, elas começam usando elementos simbólicos. Então você vai ver em algumas igrejas, eles construindo uma Arca da Aliança, outras a menorá, né? Aquele castiçal. Aí daqui a pouco eles estão dizendo, não, vamos celebrar a festa das colheitas. Não tem nenhum agricultor lá, mas a festa da colheita tem, né? Tabernáculos e por aí vai. E eles começam, daqui a pouco tem pastor usando quipá, né? Querendo se assemelhar. Infelizmente a gente vê esse tipo de coisa. Esse retorno aos rudimentos, ao judaísmo, é um absurdo. Tá? Está escrito que ele removeu o primeiro, que ele foi removido já, para estabelecer a nova aliança em Cristo. Paulo aos Efésios diz que Jesus, na sua carne, aboliu essa lei na forma de ordenanças. Tá? Então, ele começa a trazer várias instruções para a igreja. Né? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. O que é o santuário? O lugar de adoração. Só que esse lugar de adoração não é mais o santuário do templo. Tá? Ou seja, vocês devem entrar no santuário, devem adorar pelo sangue de Jesus. É o que é dito no versículo 19. É assim que se adora a Deus. Não existe outra forma mais de adorar a Deus. Ninguém pode adorar a Deus de outro modo, de outra maneira, senão que pelo sangue do Cordeiro somente. Somente por meio de Cristo que Deus recebe a adoração. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Então, se você abandonar Cristo, Deus não recebe a sua adoração. Mário, mas aquelas pessoas que não conhecem Cristo, que gostam, são pessoas fiéis e devotas. Deus não recebe a sua adoração. Eita, mas em tal igreja, ele não reconhece que Deus não recebe a adoração deles. Deus recebe a adoração por meio de Cristo, novo e vivo caminho. Somente. E aí que o autor aos Hebreus diz isso. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, pela sua carne. Observe como é interessante a linguagem do autor aos Hebreus. Ele usa os elementos da antiga e da nova, mas agora apresenta uma verdade espiritual. Pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse que ele nos abriu, que é novo? Não é mais pela lei, pela observância da lei cerimonial, mas por meio da fé em Cristo. Observe que ele nos abriu um caminho por meio do véu. Por quê? Tinha um caminho no meio do véu. Como assim? Aí quando você recorre ao Antigo Testamento, aqueles homens conheciam, porque eles eram do judaísmo, tinha um véu que separava o santuário, o lugar santo do santo dos santos. O santo dos santos era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Ninguém podia entrar lá para além do véu. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E depois de sacrificar para si mesmo. De se purificar antes. De fazer um sacrifício por si. Para poder entrar lá. Agora o autor dos Hebreus diz, isso acabou. Jesus abriu um caminho por meio do véu. E ele diz, isto é, sua carne. A sua carne foi rasgada. Assim como o véu do santuário também. A sua carne foi rasgada, então temos acesso ao Pai. Ele abriu o véu que separava Deus dos homens. Não precisamos mais de um intercessor como na antiga aliança. Ele é o nosso intercessor. Ele fez isso ao se entregar na cruz. E quem tem Cristo, quem tem fé em Cristo, entra na presença de Deus. Só por meio da fé pode adorar a Deus no santuário. Esse santuário não é mais um lugar
físico do templo. Mas agora é um estado quando adoramos a Deus mediante a sua presença. E ele continua, versículo 21. E tendo um grande sacerdote, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? É Jesus. Não é mais da tribo de Levi, não é mais a descendência de Arão, que já tinha se perdido, inclusive. Mas Jesus é este grande sumo sacerdote, é esse intercessor que nos leva à presença de Deus. Aí ele diz, aproximemo-nos, é um convite, tá? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. É somente assim, observe que são vários conselhos que são dados. Aproximemo-nos, devemos sim ir ao Senhor com um coração sincero, aberto diante de Deus, porque Ele vê tudo, inclusive. Em plena certeza de fé, não temos como aproximar-nos de Deus sem fé. Inclusive, no capítulo 11, esse mesmo autor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Tendo o coração purificado de má consciência. Olha que coisa incrível. Para que alguém se aproximasse de Deus, entrasse no santuário, tinha que sacrificar um cordeiro para se purificar. O autor dos Hebreus faz uma transição agora. Ele diz, agora o que você tem que fazer é ter um coração purificado de má consciência. Só que ele já tinha dito que é impossível que sangue de touros, de bodes, purifique consciência. Somente o sangue de Cristo pode fazer isso. Em outras palavras, Deus não aceita a adoração, a aproximação daqueles que vão a Ele sem a purificação que somente Cristo pode fazer. Sem fé em Cristo, não tem como adorar a Deus. Não existe, Deus não recebe outro tipo de louvor. Então, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Obviamente, aqui o sentido é a purificação da fé que nos leva a uma obra de santificação. Aproxime-se de Jesus, é o que ele disse, tenha um coração sincero dentro dele, isso só pode ser feito por meio de Cristo. Tenha fé verdadeira, faça isso com o coração e o corpo purificado, uma vez que a consciência nossa, e coração aqui é sinônimo de consciência, tá? A consciência purificada, o corpo também, né? As nossas ações também tendem a ser purificados. A lavagem completa de Cristo, simbolizada aqui pela água pura, aquele que tem a fonte das águas. Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? E ele diz mais, ele exorta, e observe como a exortação dele é baseada em tudo aquilo que eles estão passando. Não abandonem a fé. Pelo contrário, guardemos firmes a confissão. Guarde firme, se mantenha firme. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Façam isso, não vacilem, permaneçam. Por que a gente pode permanecer, irmãos? O que é que, mesmo mediante tribulações, perseguições, angústias, dores, nos faz permanecer? Porque ele dá essa ordem, tenham firmeza. Porque temos aquele que é fiel, que não mente. Porque Cristo é fiel. Então nós podemos estar seguros na esperança de Cristo. Ou seja, perseverem na fé. Porque o nosso Deus é maior do que tudo. Né? Aí ele dá mais dicas para a igreja, mais ordens, né? Mais ensinos diretos, práticos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha, isso envolve relacionamento do povo. Nosso relacionamento com Deus implica um relacionamento saudável com os nossos irmãos. Então, nós devemos nos cuidar, isso é pastoreio mútuo. Todos devem cuidar uns dos outros. Todos devem animar-se. E aqui não é fazer papel de bobo para os outros rirem. É animar na fé. Manter uns firmes. Isso de forma verdadeira, fiel, prática. Tá? Animem-se para uma vida fiel no Senhor. Isso implica na prática de boas obras, né? Na prática do amor, que são certamente marcas de um verdadeiro cristão. Então, é obrigação nossa, não só minha, mas de vocês, de uns aos outros, dizer, olha, fulano, acorda aí, por que você está indo por esse caminho? Você esqueceu que Cristo morreu por você? Porque às vezes parece que a gente age como se fosse uma fábula. A gente
esquece disso. Não é? Aqueles irmãos estavam passando por perseguições severas. Infelizmente, hoje a gente, no maior conforto, não é? A gente esquece, infelizmente, de Cristo. E ele vai, mais instruções. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Olha, não existe cristão desigrejado, tá? Não existe você ser cristão da sua casa. Isso é invenção. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então estava se tornando costume, né? Perseguição, as pessoas pensam, olha, se eu ficar em casa, se eu não me misturar com esse povo, talvez eu me livre da perseguição. Aquele povo ainda tinha um motivo para imaginar estar distante da congregação. Um medo, né? Da morte, um medo do espólio, um medo de se me associarem com aquele povo, vou ser perseguido. Hoje o povo quer ser desigrejado por pura e simples preguiça, malícia, malignidade do coração. Não é? Nem ao menos uma desculpa tem para dizer assim, não, que eu estou sendo perseguido, não. É só porque você é chato mesmo e não ama o Senhor. Aí você quer ficar longe de... Estou falando você ou você hipotético, tá, irmãos? Admoestem-se para que isso não ocorra, para que ninguém abandone. Observe, pelo contrário, façamos admoestações. O que é isso? Aconselhe, corrija, exorte, sacuda e diga, você esqueceu, você está louco. Você esqueceu de Cristo. Não é? O dia se aproxima, o encontro com o Senhor está perto. Portanto, não abandone a igreja, não abandone a fé, não abandone a Cristo. Agora começa a parte mesmo que os arminianos usam, né, para tentar fazer isso. Ele diz, por quê? Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento, é isso aí. Isso. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha que verdade firme. Quem peca de propósito, quem peca sem pensar, só porque é bom, uma vez que já conheceu a verdade, não resta sacrifício. Alguém pode pensar, e esse nem é a parte ainda pesada do texto, tá, irmãos? A parte mais pesada vem mais adiante. Será que essas pessoas conheceram a verdade significa dizer ser salvo? Não. Conhecer a verdade é, literalmente, saber intelectualmente e até crer que esta é a verdade. Isso é diferente de ser transformado por Deus. Talvez algumas pessoas achem que entender o Evangelho é somente para aqueles que têm o Espírito Santo. Não, irmãos. É possível que pessoas estudem a palavra de Deus e entendam a verdade e até acreditem que isso aconteceu, sem, contudo, se beneficiar dos efeitos eternos dessa verdade. Sem, contudo, se aproximar de Deus com confiança. Então existe o crer inteligível e existe o crer da fé, que é aquele que te aproxima, que curva o seu coração, que prostra o seu ser, o seu espírito diante de Deus e se submete às verdades. Então, crer inteligivelmente e se submeter a essas verdades são coisas diferentes. Alguém estudioso, alguém não arrogante, pode crer nas verdades e dizer realmente é verdade. Mas só alguém transformado pelo Espírito se submete a ela. Então, por que se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido, ou seja, como é que se recebe? No convívio da igreja. O conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quem age assim? Quem é que age desse jeito, pecando à vontade depois de conhecer a Cristo? Quem age assim, ele tripudia do sacrifício de Cristo. Ele está dizendo, eu conheci, mas eu não tenho parte nisso. Eu não quero isso. Se eu não me preocupo com a verdade de Deus, eu não tenho parte nisso. Quem renega o sacrifício de Cristo, isso aqui não é renegar, não é dizer eu não creio. É não se apropriar dos seus benefícios eternos. Ou seja, quem renega ou por palavra, quando confessa dizer eu não quero isso,
ou por ação, quando se distancia, mesmo que creia inteligivelmente, não possui outra alternativa de salvação. Não é dado outro método de salvação para as pessoas. Não existe uma forma, se você não quer por Cristo, tem por esse outro caminho. Não existem muitos caminhos, existe um caminho que é Cristo. A verdade que é Cristo e a vida que só existe em Cristo. Diferente disso, não há salvação. Portanto, solos Cristos. Não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Versículo 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então temos aqui uma verdade muito clara, muito impactante. Deus julgará severamente os ímpios, irmãos. Deus julgará os ímpios. O que resta para essas pessoas que agem assim, que vivem pecando deliberadamente, o que resta para elas é o juízo de Deus. O fogo vingador que os hebreus já conheciam na história. Os hebreus já conheciam. Eles sabiam, eles conheciam a história de Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho para o altar. Eles conheciam a história de Saul, que foi rejeitado por Deus quando Deus viu a sua desobediência. Eles conheciam a história de tantos homens do passado que simplesmente apostataram ou que desobedeceram expressamente. Eles conheciam a revolta de Corá, eles conheciam tudo isso da lei. E sabiam o que? Deus é fogo consumidor. Deus é o juiz do universo. Ele vingará. Ele diz, a mim pertence a vingança. Ele conhecia tudo isso. Deus é fogo vingador. Então, o que é que resta para essas pessoas? Condenação. Quem uma vez ouviu falar de Cristo, quem viu Cristo e ainda assim o renegou, por exemplo, a gente tem havido aqueles fariseus todos que foram adversários no ministério de Cristo. Aqueles fariseus todos que viram Jesus pregar a verdade, que viram Jesus fazer grandes sinais que eles não podiam contrariar. Eles viram tudo aquilo e ainda assim se mantiveram rebeldes. Qual a consequência disso? Juízo. Juízo eterno de Deus. Ele julgará os impuros. Tudo bem, irmãos? Então, o autor aos Hebreus ele faz uma lembrança da lei. Ele relembra o que está escrito na lei. E era de fato isso que estava escrito na lei. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, o que acontece? Morre sem misericórdia. Não há perdão para eles, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que é que isso quer dizer? A lei matava. Existiam determinados pecados que a pena era pena de morte para a lei. Adultério, homicídio. Se tivessem testemunhas, 2 ou 3, como a lei preconizava, como a lei dizia, o que acontecia? Essas pessoas eram julgadas e executadas. A lei era executada. A lei de Moisés, a pena de morte, era aplicada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Eles sabiam disso. Não é à toa que muita gente, quando pega aquele famoso texto, né, onde tiverem 2 ou 3, aí eu estarei, né, um texto sobre juízo. E as pessoas costumam usar para dizer, Deus está presente, para ser adorado aqui, quando tem pouca gente. É um texto sobre juízo, irmãos. Porque a lei dizia que 2 ou 3 testemunhas era necessário. Pois pelo depoimento de uma pessoa não morrerá o malfeitor. Mas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, sim. Aí a lei é aplicada. Então a lei punia com morte o malfeitor. E lembra isso. Vocês estão voltando para a lei. Lembrem-se. A lei de Moisés, que vocês bem conhecem, pune com pena de morte aqueles que rejeitam a lei de Moisés. Que vem de Deus, obviamente. A gente sabe que a lei é de Deus. Agora, ele faz uma transição. Imagine
quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Se a lei de Moisés pune o malfeitor com morte, porque cometeu um crime social, mas ainda aquele que matou, que desprezou, que desperdiçou a mensagem, a graça do Filho de Deus. Aquele que profanou o sangue da aliança, o sangue que Cristo derramou, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Que punição essa pessoa receberá? Que punição aqueles que pecam deliberadamente depois de terem conhecido a Cristo? A mensagem da cruz receberá. Aqui é o que nós chamamos de argumento do menor para o maior. É um tipo de argumento muito comum na Bíblia. Onde uma coisa menor é apresentada e os efeitos dela são apresentados. Depois uma coisa maior é apresentada e os efeitos dela também, que são maiores, são apresentados. A lei de Moisés menor. A pena de morte com 2 ou 3 testemunhas já era uma pena severa. Agora imagine aquele que pisa o sangue de Cristo, que profana o sangue da aliança, que pisa o Filho de Deus. Que castigo essa pessoa receberá? Um castigo eterno. Pode falar. Essa pessoa que conheceu espiritualmente, verdadeiramente. Conheceu a mensagem do Evangelho. Mas quando a gente fala em conhecer, é porque ela entendeu. Agora, entender, crer, né? E se relacionar com Deus são coisas diferentes. Você consegue explicar o Evangelho para uma pessoa, ela fala, realmente, entendi. Entenda a lógica. Você está dizendo que Cristo veio. As pessoas não podem. Gente, negar a existência de Cristo, quem faz isso, desculpa a expressão, é burro. Não se nega a existência, que tem dados históricos, tá? Então você diz, olha, Jesus veio, morreu e ressuscitou com testemunhas oculares, com registros históricos. Quem nega isso, simplesmente ele é anti-ciência, anti-científico, anti-histórico. Tá? O que a pessoa pode dizer é, eu não creio nos benefícios eternos, mas eu consigo compreender o Evangelho. É verdade, Jesus veio e fez tudo isso. Não. Isso é compreender o Evangelho. Ele recebeu a mensagem, ele foi exortado, ele ouviu da palavra de Deus. Contudo, ele se relaciona com Deus ou não? É aí que está a questão. Essa pessoa se apropria dos benefícios eternos da mensagem do Evangelho? Sim ou não? Isso acontece com relacionamento. Temos visto nas EBDs, né? O nosso Deus é o Deus e decide se relacionar. Há um importante. Porque às vezes muita gente prega, né? A salvação é pela graça. É pela graça. Mas a graça não é só um mero conhecimento inteligível, intelectual. Não é só saber que Jesus se fez carne, morreu e ressuscitou. É crer profundamente daquilo, se apropriar desses benefícios, que a gente chama de crer salvífico, é a fé verdadeira, é confiar de que Cristo está agora, nesse instante, nos céus, intercedendo por nós. Que Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então, só saber disso e crer a ponto de mudar a vida são coisas distintas. Tá? Então, existem pessoas que creem e que ainda por um tempo essa mensagem causa impacto. Porque creram, entenderam. Mas se relacionar, ser verdadeiramente regenerado são coisas diferentes. É aí que a gente vai chegar. Tá? Então, muito mais severo é o castigo de quem recebeu a mensagem. De quem teve a oportunidade de ver o Evangelho, de crer, de receber os benefícios de estar em comunhão com os irmãos, de estar na igreja. Imagine quão mais severo é. Se 2 ou 3 testemunhas humanas, pecadoras, eram suficientes para levar à morte, imagine a testemunha do próprio Cristo. Testemunha do Espírito Santo, do próprio Deus que vê todas as coisas que aqueles homens profanaram, rejeitaram, apostataram. A grande questão aqui desse texto, a parte mais difícil dessa passagem, e esse é o texto, né, principal, é que diz assim, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E insultou o Espírito da graça. Peraí. Com o qual foi santificado? O que é que quer dizer isso? Então, meu Deus, santificado, nós já vimos que santificação é quando a pessoa só acontece com o verdadeiro crente, que ele progride na fé. Irmãos, a expressão santificado para os hebreus, lembra que aqui a carta aos hebreus significa separado, tá? Mas os hebreus já tinham isso, carregavam desde quando Deus chamou um povo lá de Abraão e disse, olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Você vai ser diferente.
Aí você lembra que Paulo escreveu? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Como assim? Não é de Israel e não é israelita? Calma. O que Paulo está querendo dizer é que existe uma realidade visível, uma separação visual e uma separação espiritual diferente. Todos os homens que saíram do Egito na Páscoa foram salvos? Não foram, irmãos. Eles saíram dali e boa parte deles nunca nem se converteram. Eles se rebelaram imediatamente, fizeram bezerro de ouro, fizeram várias coisas. Desobedeceram várias vezes a Deus. Várias durante a caminhada no deserto. Por que eles fizeram isso? Porque eles nunca foram transformados. As pessoas que estavam de longe, saíram os burburinhos, né, nas nações, pelo que aconteceu no Egito, as 10 pragas, né, acontece enquanto eles estão na caminhada no deserto. Aquela nação ali, vocês lembram? Vocês ouviram falar o que esse povo fez no Egito? Quem olhava de longe via ali o povo de Deus, separado por Deus. Mas cada indivíduo ali era separado especialmente por Deus? Não. É aí que está a diferença. Então, quando o autor aos Hebreus fala assim, olha, vocês profanaram o sangue da aliança com o qual foi santificado, ele está falando ao contexto de igreja visível. As pessoas olham de longe e pensam, ali está a igreja. Todo mundo é crente ali. Eles botam no mesmo bolo. Mas cada indivíduo que está num corpo associado a uma igreja, a uma congregação, é de fato cristão? Não. Nós conhecemos, sabemos que existe joio no meio do trigo, ainda que a aplicação do texto original seja outra. Mas podemos fazer essa ilustração. Sabemos que existe isso. Não é? Então é isso que o autor aos Hebreus está falando. Aqueles que experimentaram na palavra de Deus, eles tiveram a mente, pelo menos a mente separada, entenderam a verdade que muitos outros não entenderam. Contudo, se rebelar contra essa verdade, não aderir aos benefícios eternos, é apostasia. Era o que eles estavam fazendo, querendo voltar ao judaísmo. Só se pensa em voltar. E só passa na cabeça de pessoas que nunca foram regeneradas. Por isso, essa santificação aqui era meramente exterior. Não era a santificação do coração. Então, era um pouco parecido com como Deus separou a nação de Israel das demais. Visualmente, tinha um grupo grande ali, separado, mas não cada indivíduo era um servo de Deus. Então, o que é que essas pessoas receberão como punição? Condenação eterna. Não há outra possibilidade. Então esse é um alerta sério contra os que estão fracos na fé. Aí o autor aos Hebreus termina dizendo o seguinte, pois conhecemos aquele que disse, aí ele vai citar um texto também do Antigo Testamento, né? Um texto de juízo, que está lá em Deuteronômio. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Lembre-se, quando Deus fala de vingança, irmãos, não é vingança como a nossa vingança. A de Deus, vingança é a aplicação de justiça, porque Ele é justo plenamente, nós não, tá? Então, vamos ter cuidado quando lermos esses termos, para que a gente não interprete na ótica humana. A mim pertence a vingança, Deus disse, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, o sinal aqui é de juízo. E o autor aos Hebreus termina com o seguinte versículo, com a seguinte frase, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Esse cair nas mãos de Deus vivo é no sentido de cair para ser julgado. Todo mundo vai cair nas mãos de Deus vivo, irmãos, de duas formas. Ou para ser julgado, ou para ser salvo. Né? E aí, você ouve o convite de Cristo para receber esses benefícios ou não. Deus julgará os falsos e os apóstatas. Tá? É um anúncio de juízo. Esse anúncio, irmãos, a tônica aqui não muda do que a gente já viu em Hebreus 6. É a mesma coisa. Tá? É o mesmo livro, a mesma carta, que ele só está progredindo no desenvolvimento. Então não tem absolutamente nada que indique que essas pessoas eram salvas de fato. Tá? Mas que elas tinham recebido o benefício da palavra. A iluminação da palavra. Elas ouviram a mensagem do Evangelho e decidiram rejeitar. Nada diferente de quando nós pregamos o Evangelho para algumas pessoas e elas até dizem, é legal isso aí, mas eu não quero não. Estou em outra fase da vida. Quero curtir outra coisa agora.
Mesma coisa. Tudo bem, irmãos? Encerramos essa passagem? Então, brevemente, temos duas passagens, que é um slide para cada, que é de Apocalipse 3,15. Eu trouxe brevemente porque são textos mais fáceis de entender também, e porque a gente já passou por esse texto há pouco tempo, né? Em dezembro eu estava pregando as cartas às igrejas de Apocalipse, e preguei, não é? A carta à igreja de Sardes. Em um determinado momento, Apocalipse 3,15 está escrito o vencedor, né? É a mensagem ao vencedor. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a carta às igrejas tinha sempre um padrão. E um dos pontos era a mensagem ao vencedor. Aqueles que se mantinham fiéis, né? Perseverantes. E a promessa ao vencedor é essa, na igreja de Sardes. É Deus reafirmando a sua fidelidade e que a sua promessa ela é imutável. Ele diz, eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Aí os arminianos pegam esse texto e querem dizer o quê? Se Deus está prometendo para alguns que não apagará o nome do livro da vida, significa então que para outros pode apagar o nome do livro da vida. Só que esta é uma equivalência falsa na lógica. Porque o que Jesus está fazendo aqui não é trazendo a possibilidade disso acontecer, mas é afirmação da sua fidelidade. Pelo contrário, ele diz, né? De modo nenhum, significa nunca, jamais, eu não farei isso. Então confiem em mim que vocês serão salvos. Ele não está dizendo que é uma possibilidade do contrário acontecer. Tá? É o mesmo tipo de construção de texto que existem lá em Mateus 12:32. Existem outras, tá, irmãos? Iguais a essa, no texto original, quando a gente analisa no grego a construção. Mas essa ela é bem interessante porque é mais fácil a gente ver o impacto teológico dela. Observe, é a mesma construção. Mateus 12:32 diz assim, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Obviamente aqui é para quem pede perdão, né? Não é um perdão automático que acontece, não. Mas se alguém fala contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, né? Na verdade. Que faltou nem aí, né? O que é que então Jesus está falando aqui? É aquela famoso pecado imperdoável, né? O pecado contra o Espírito Santo. Só que ele diz assim, nem neste mundo, faltou nem, tá, irmãos? Nem no porvir. Quando Jesus diz que esse pecado não será perdoado nem nesse mundo, nem no porvir, ele está dizendo que há uma possibilidade de outros pecados serem perdoados no porvir? Que alguém depois de morto pode receber um perdão? Não. Porque não é uma dupla equivalência lógica. O que ele está dizendo é que esse pecado é tão sério que as pessoas não serão perdoadas de jeito nenhum. E aí ele usa essa expressão retórica para que essa mensagem fique muito viva. Quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não receberá perdão de jeito nenhum. Então não tem chance nem agora, nem depois. Tire isso da mente de vocês. Não tem essa chance. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que há uma possibilidade de alguns outros pecados serem perdoados no porvir. Depois que a pessoa morreu, mais na frente, numa espécie de purgatório, essas pessoas serão perdoadas. Entende? Então não há uma equivalência lógica. O mesmo tipo de construção acontece aqui em Apocalipse 3,15, quando ele diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele não está dizendo também que existe uma possibilidade de outros nomes serem apagados. Ele só está afirmando uma verdade muito enfática, até porque ele começa de modo nenhum. É uma expressão muito firme, né, no grego, como o texto original foi escrito. Dizendo assim, isso não acontecerá jamais. Então, é justamente o contrário. Não é apresentar a possibilidade de que alguns nomes sejam apagados. É mostrar que a sua promessa é fiel e que todo o que se achega a ele com fé e confiança tem a sua salvação garantida. Não se perde. É justamente o contrário. Tudo bem, irmãos? Existem outros textos, tá? Existe aquela outra passagem quando ele diz, eu conheço minhas ovelhas e ninguém vai arrebatar elas da minha mão. Significa dizer, então, que algumas outras podem ser arrebatadas? Não. Ele só está afirmando que todas as suas ovelhas estão protegidas. Só isso. Então,
um bom estudo dos idiomas originais e da interpretação bíblica fará com que esse tipo de problema, esses casos não sejam levantados como argumento por contrário. E observe que são sempre textos nebulosos, né? Nunca é aquele texto que fala direto sobre... Até porque não é o objetivo aqui na promessa ao vencedor Jesus criar uma doutrina sobre perda ou não de salvação. E o terceiro caso, e último caso, né, é de Samuel 16:13, que diz assim, Samuel 16:14, que diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E aí, os arminianos também pegam esse texto para dizer, tá vendo? Saul tinha o Espírito Santo e agora não tem mais. Se ele tinha e agora não tem mais, o que aconteceu com ele? Perdeu a salvação. Hã? É nada, esse é o mais fácil. Por isso que eu deixei pequenininho por último. É porque a ideia do Antigo Testamento, quando fala do Espírito do Senhor, é um contexto diferente de quando fala no Novo Testamento. Não que é outro Espírito, mas que o objetivo nas cartas de Paulo, por exemplo, que são cartas doutrinárias, é falar sobre salvação. Aqui não é sobre salvação. Aqui é sobre capacitação para governar um povo. É tanto, irmãos, que quando a gente lê o capítulo inteiro, a gente perde a preguiça de ler somente um versículo isolado, mas de ler o capítulo inteiro, né? A gente perde a preguiça de ler o capítulo inteiro. A gente vê que no versículo anterior está escrito bem assim, ó. É aquela famosa visita, né, de Samuel à casa de Jessé, e ele sai chamando os filhos todos. Ó, cadê seus filhos, Samuel? Ô, Jessé. Ele, não, esse aqui. Aí Samuel vê, esse cabo bonito, forte. Esse aqui é o rei de Israel, certamente é esse. Aí Deus fala o que para Samuel? Não é assim que Deus vê. Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Aí vem o próximo. Então é esse. Vem o próximo. Até finalmente um que está lá no meio do mato, cuidando dos bichos. Ele chama lá Davi. Aí Deus diz, é esse. Aí o que acontece? Capítulo 16, versículo 3, o versículo anterior. Imediatamente anterior, irmãos. Não o capítulo antes, não. É o versículo anterior. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Por que o Espírito se apossou de Davi? Porque a partir daquele momento ele estava o capacitando para ser rei. Um rei tinha que governar uma nação inteira, administrar, julgar, governar, sair na batalha. Até porque você teria que assumir então que Davi não era crente até então. Mas quando nós lemos, Davi já era fiel a Deus. Já era temente a Deus. Então quando o Espírito do Senhor se apossa de Davi, aqui é para o capacitar para uma obra. Essa mesma capacitação acontece com Saul. Capítulo 10, se eu não me engano, 9 e 10, é quando surge essa capacitação de Saul. Então o texto não fala sobre conversão, mas sobre capacitação. Deus agora está capacitando Davi para uma missão. Então quando Deus capacita Davi para uma missão, o que é que ele faz? Ele está retirando de Saul a capacitação que ele tinha dado, porque Saul não foi fiel, e está entregando a quem? Davi. São os dois versículos colados. Então, imediatamente, depois que Davi é capacitado, o que acontece? Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau. Então, Deus não só tirou a bênção que tinha dado, como o atormentou. Atormentou Saul. Inclusive, quando você lê, o espírito mau, ele não veio do nada, ele veio da parte do Senhor. Deus puniu Saul. Não só ele tirou a capacitação para governar, como ele puniu Saul. Saul não ganhou mais guerra sozinho. Quem passou a guerrear por ele foi o seu novo general, que era Davi. Então, quando você começa a ler, você vai descobrir que depois disso, Davi derruba o gigante. Né? Porque ele foi capacitado por Deus. Davi era aquele que ia tocar a harpa para espantar os demônios de Saul. Que ninguém sabe se é um demônio, na verdade, né? Isso é uma interpretação. Pode ser somente uma tormenta espiritual ou mental, emocional, justamente porque perdeu a capacitação de governar. Isso acontece hoje ainda, o Senhor habitar com uma finalidade. Aqui não é habitação do Espírito. Aqui é capacitação do Espírito. É diferente.
capacitação para alguma coisa? Alguma coisa depois se retirar. Olha, é muito difícil a gente pensar nisso, tá? É uma pergunta difícil, não é fácil não, viu? Essa pergunta, mas é difícil a gente pensar que isso aconteça. Mas há uma possibilidade. Eu vou dizer assim, olha, existem cristãos que são capacitados por Deus para algumas obras, tá? Eu entendo que a pregação, o ensino é uma delas. A demonstração, existem várias obras que são fundamentais na igreja. E é Deus que capacita, uma capacitação do Espírito Santo. Né? Contudo, significa dizer que não há a cooperação humana em fazer isso, sim. Aquele bom pregador, ele não chega aqui e prega do nada. Ele precisa estudar, ele precisa meditar. Do mesmo jeito que quando Davi foi capacitado, e Saul também, eles precisavam fazer algumas coisas. Eles não saíam na batalha, na doida, sem treinar. Eles precisavam treinar. Tá bem fisicamente. Então havia uma manutenção que era de responsabilidade deles. E quando eles desobedecem a Deus, Deus retira. Eu entendo também que aquelas pessoas que são capacitadas por Deus para pregar, para fazer, quando eles estão em ato de desobediência de Deus, elas não fazem isso não é necessariamente que Deus retirou a capacitação, mas que isso não é feito como deveria. Então, sem querer fazer uma teologia robusta sobre isso, vamos dizer que é uma possibilidade. Não é? Não, porque o texto não é sobre perda da salvação. Por exemplo, a gente pode inferir que Saul não era um cristão? Pode sim, por várias outras passagens. Essa aqui não é isso. O texto não está dizendo que Saul apostatou da fé aqui. Até porque não foi uma coisa, apostasia é uma coisa voluntária. Alguém que diz, não, aqui não foi uma coisa que Saul escolheu. Saul escolheu em outros momentos desobedecer a Deus. Quando Deus disse, mate o rei, ele não matou. Quando Deus disse, faça isso, ele não fez. Quando Deus disse, não faça o sacrifício, ele vai e faz. Sem poder fazer. Entende? Ele desobedeceu em outros momentos. Não foi aqui que ele desobedeceu. Então o texto aqui não é sobre ganho ou perda de salvação, mas de capacitação para exercer a monarquia, né? O reinado de Israel. Entende? Então não é sobre isso. Então nesse sentido do Espírito sair da pessoa, não há nenhum relato bíblico sobre sair... Porque a transformação a habitação do Espírito, ela vem com uma transformação profunda e permanente. Né? Que é aquela de Jeremias 31, que ele remove um coração de pedra e coloca um de carne. É literal o texto? A gente tem um coração de pedra de fato? Pedregulho? Não. A gente tem um coração que é duro para a palavra de Deus, Deus coloca um receptivo, um que recebe a palavra e que crê. Isso é algo permanente, é algo que o Espírito Santo faz. Não tem como ele desfazer depois. Entende? Os frutos dela estavam crescendo. Sim. E aí depois ela foi capacitada para ter uma voz. Isso, é. A gente vai chamar, pronto, a gente já vai chamar isso aí de outra coisa, tá? De graça comum. Existem capacitações que ela não vem para crente. A gente chama de graça comum, tá? Então cantar, senão a gente ia pensar, então todo mundo que canta bem, que tem uma voz bonita, é porque é uma capacitação do Espírito Santo? Não. Isso é algo que é graça comum. São dons que Deus dá para várias pessoas e elas deveriam, obviamente, retribuir usando o dom para a glória de Deus. Não usam, né? E quando eu falo retribuir o dom para a glória de Deus, não é só cantar música gospel, mas pelo menos glorificar a Deus com o que canta, de algum modo. Né? Que tem como ser sem ser gospel, tá? Que não é o caso dela, né? Ela, pelo que eu vi, apostatou mesmo. Né? Então foi uma pessoa que conheceu a palavra, mas que decidiu voluntariamente apostatou, porque aderiu a essas políticas progressistas e tudo mais, né? E abandonou a fé mesmo. Então aí é outra coisa. Então ela não vai passar a cantar mal por isso. Porque é um dom inerente aí, né? Ela pode passar a cantar mal se ela não cuidar da garganta, se ela não fazer... Né? Entende? Então aí não é essa questão. A capacitação do Espírito Santo é para algo especial. Né? E certamente governar a nação que Deus chamou para ser o seu povo era algo muito especial. Tá? Tudo bem? E aí, deu para entender? Então, aqui não é sobre conversão, não é sobre a obra da regeneração, aqui é capacitação. Como é que a gente vê isso? É só ler o capítulo completo. Quando Saul unge Davi, essa capacitação é tirada de Saul e colocada em Davi.
existem outros textos, irmãos, que a gente vê coisas parecidas acontecendo no Antigo Testamento, tá? Só para os irmãos verem que isso aqui não é um caso único, isolado, lembrem-se, por exemplo, de quando, vou falar dois casos, quando Salomão, ele recebe o reinado do pai, acontece, né, de Deus conceder-lhe um pedido, né? E é uma coisa muito parecida com isso. Ele pede o quê? Sabedoria para reger o povo. Deus dá esta capacitação. Ele ainda diz, porque você não me pediu riqueza, eu ainda vou acrescentar essas coisas. Você também vai ser rico. Você vai ser bem sucedido. Né? Salomão, eu acredito que sim. Salomão recebe essa capacitação especial também. E veja, ali não é a conversão. Ele não virou crente porque ele recebeu a sabedoria de Deus. Ele já tinha pedido a Deus isso. Né? Eu não tenho. Eu não tenho. Essa é a resposta que eu não tenho como dar. Não sei. Essa é a que eu respondo como não sei. Não sei se Nadab e Abiú eram crentes. Eles levaram fogo estranho. Pode ter sido uma desobediência e Deus, assim como a desobediência do rapaz que segurou a arca, a gente não pode dizer que eles não eram crentes, tá? O que a gente sabe é que eles descumpriram algo que os levou à morte, pelo menos morte física. Né? Agora, diferente de Nadab e Abiú, a gente lê sobre os filhos de Eli, e aí a gente lê que eles eram filhos de Belial. Essa é a característica, vocês são filhos do diabo. Eles não eram servos de Deus, né? Mas vou dar outro exemplo de capacitação do Espírito, irmãos. Para que vocês vejam que isso não é algo isolado que acontece aqui. Tá? Quando Moisés está extremamente cansado, seu sogro Jétro diz o que para ele? Moisés, separe anciãos, 70, para que lhe ajude. Mas na frente Deus acolhe e diz para Moisés, faça isso, chame eles. Aí o que acontece? Deus tira um pouco do espírito dele e dá para os demais. E todos eles, inclusive, 2 não estavam lá presentes, Eldad e Medad, né? Estavam lá no arraial e acontece o que com eles imediatamente? Quando eles também recebem, eles começam a profetizar. Então eles receberam uma capacitação especial no qual Deus retira, ele não retira completo de Moisés, né? Ele divide e distribui para que os 70 o ajudem a administrar aquele povo no deserto, que era muito, e um povo muito teimoso também. Tudo bem? Então o texto é sobre conversão? Está claro no texto que não é sobre conversão. E quando Deus retira de Moisés, ele não retira todo também, retira ou seja, é uma questão de capacitação, e a ideia de retirar é também, será que é porque Deus retira de fato de Moisés, não está mais nele, está agora distribuído, repartido, Deus dá porção por medida? É também uma forma de uma linguagem para explicar às pessoas como aconteciam. Aquela capacitação que estava sobre um, agora não está mais, está sobre outro. Essa capacitação vem de quem? De Deus, do seu Espírito. Isso, não era sobre isso, tá? Agora, quando lemos sobre a vida de Saul, os indícios de Saul é que ele era um servo de Deus de verdade ou um falso? Aí sim, os indícios é que ele era um servo de Deus falso. Mas a Bíblia também fala se Saul foi salvo ou não? Também não fala. Mas os indícios é de que ele era um ímpio. Podemos ver outros exemplos disso, irmãos, de capacitação saindo e voltando. Podemos, irmãos, são muitos no Antigo Testamento. Sansão. Você acha que a força de Sansão estava de fato no cabelo? O cabelo era algo que existia como aliança. Ele tinha feito o voto de Nazireu, o voto nazireado. Ele não poderia cortar cabelo, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tomar bebida alcoólica, ele não podia várias coisas. Estava lá no voto do nazireado. Enquanto ele obedecia o voto, Deus capacitava. Quando ele desobedece, permitindo que outra corte o cabelo dele, o que acontece? Ele perde a capacitação. Só que o que acontece? Isso impede Deus de agir por ele? Não. Porque depois Deus, quando ele já está lá naquele estado degradante, confere força a ele de novo, para que ele derrube as pilastras. E julgue, porque ele era juiz, assim, mesmo morrendo, ele julgou a nação de Israel e julgou aqueles filisteus ímpios ali. Então, estudar o Antigo Testamento é algo profundo também, com suas especificidades. Se a gente pega conceitos de coisas que acontecem na Nova Aliança, conceitos doutrinários
sobre soteriologia e se a gente quiser aplicar a questões que não sobre salvação, não são sobre salvação no Antigo Testamento, a gente vai fazer um monstro teológico, mitológico, terrível. Né? Se a gente pega um conceito de Paulo, de habitação do Espírito Santo, que ele usa em Romanos, e a gente quer aplicar aqui em Samuel, a coisa fica feia. A gente distorce as Escrituras por completo. Porque não é isso o interesse das Escrituras. Não é? Então, é porque elas entram em contradição também de modo nenhum. Só são questões narrativas diferentes, propósitos diferentes. Não é? O fato de usar a capacitação de Deus, Espírito Santo, ou Espírito de Deus, não significa dizer que é uma única função que o Espírito de Deus tem, nem que ele está limitado a agir de uma maneira só. Né, irmãos? Tá bem? Isso responde algumas perguntas? Então, próximo estudo, os próximos, né? O próximo sei para a gente encerrar a nossa série da Ordem dos Salutes e finalmente retornarmos à carta de Coríntios, aos Coríntios, sobre a glorificação, o nono e último degrau da escada da Ordem da Salvação. Uma pergunta? Mas vamos nos colocar de pé e orar a Deus, encerrar com a bênção apostólica.